Olá, sejam bem-vindos. Hoje nosso papo é sobre como as organizações modernas estão tentando domar uma verdadeira fera. A quantidade simplesmente gigantesca de dados que elas criam e precisam gerenciar todos os dias. É um desafio e tanto, mas olha, a automação está realmente mudando as regras do jogo. E essa é a grande questão, não é mesmo? Com dados espalhados por tudo quanto é canto, ter um mapa do tesouro é o primeiro passo. Só que a realidade para muitas empresas é que elas estão navegando em um território completamente desconhecido. Ok, então vamos mergulhar de cabeça nisso para a gente entender a escala do ambiente de nuvem moderno e, claro, o tamanho do desafio que isso tudo representa. Para começar, vamos só alinhar uma coisa básica. Quando a gente fala de nuvem, não é para imaginar um único servidor flutuando por aí, não. Pensem numa rede global, super complexa, de data centers gigantescos, todos interligados e prontos para oferecer serviços sob demanda a qualquer momento. E é justamente por causa dessa complexidade toda que os dados de uma organização hoje formam o que a gente chama de patrimônio digital. É uma analogia, assim, perfeita para descrever esse cenário que é vasto e muitas vezes bem difícil de delimitar. E esse patrimônio é incrivelmente complexo. Os dados estão lá nos data centers locais, mas também estão nas nuvens públicas como a Microsoft Azure, nas nuvens privadas, em modelos híbridos que misturam um pouco de tudo e até em ambientes multi-cloud, que usam vários provedores diferentes ao mesmo tempo. E claro, não dá para esquecer dos inúmeros aplicativos de software como serviço, os famosos SaaS, que são basicamente os programas que usamos pela internet. E olha, dentro de cada um desses ambientes, tem um ecossistema pulsante de serviços de computação, armazenamento, redes e bancos de dados. A escala é tão grande que qualquer tentativa de gerenciar isso manualmente se torna, sinceramente, impossível. E aí que a gente chega no ponto crucial da questão, sabe? Toda essa complexidade cria um desafio de governança que é monumental. Não é só sobre armazenar os dados, é sobre gerenciá-los de forma inteligente e, claro, segura. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como é possível manter o controle, garantir a segurança e seguir as regras quando os dados estão se movendo o tempo todo por um ambiente tão distribuído? É um verdadeiro quebra-cabeça. No fim das contas, o desafio se resume a estas 4 perguntas fundamentais. Que dados existem? Onde eles estão? Existe informação sensível no meio? E o mais importante de tudo, esses dados estão protegidos de verdade? Responder a isso de forma manual, em grande escala, é simplesmente impraticável. Bom, se responder essas perguntas na mão é impossível, qual é a saída? A resposta está na governança unificada. E é exatamente aqui que uma ferramenta projetada para isso, como o Microsoft Purview, entra em cena. O Purview funciona como uma plataforma centralizada. A palavra-chave aqui é unificada. Ele foi construído para quebrar as barreiras e dar uma visão única de todo o patrimônio digital, não importa onde os dados estejam. E essa frase resume perfeitamente a missão do Purview. Não se trata apenas de achar os dados, mas de entender o que eles são e protegê-los de forma ativa, seja quando estão parados ou em movimento. Agora, o mais interessante disso tudo é como o Purview pega esse processo super complexo e transforma em algo gerenciável. E a resposta, o segredo, está na automação inteligente. O motor do Purview é este processo automatizado em 3 etapas. Primeiro, ele varre todo o ambiente. Depois, usa a inteligência para identificar o que encontrou, procurando por informações confidenciais. E, finalmente, aplica rótulos, que são a base para todas as políticas de segurança e governança que vêm depois. E para fazer essa identificação, o Purview usa 2 ferramentas poderosíssimas. A primeira são os tipos de informações confidenciais. Pensa neles como detetives que procuram padrões bem específicos, como a sequência de números de um CPF ou de um cartão de crédito. A segunda são os classificadores treináveis, que usam aprendizado de máquina. Aqui é como treinar um cão farejador. Você mostra para ele exemplos do que quer encontrar, digamos um contrato jurídico, e ele aprende a farejar e a reconhecer documentos parecidos em qualquer lugar. E o sistema é mais esperto ainda. Ele não depende de um método só. Ele busca outras evidências de apoio, como palavras-chave específicas ou a proximidade entre diferentes tipos de dados para aumentar a certeza de que aquilo que ele encontrou é realmente o que parece ser. E isso nos leva de forma brilhante ao passo final: transformar todo esse conhecimento da classificação em proteção de verdade, de forma automatizada. É aqui que a mágica acontece. Depois da classificação, a organização ganha uma visão clara e gráfica do seu cenário de dados. De repente, o que era um território desconhecido vira um mapa, mostrando exatamente onde estão os dados mais críticos e importantes.
Mas o mapa é só o começo. Com ferramentas como o Activity Explorer, que funciona tipo um diário de bordo dos dados, é possível ver em tempo real como as informações sensíveis estão sendo usadas, quem está acessando, o que estão fazendo com elas. Isso dá um nível de visibilidade que antes era impensável. E é essa visibilidade que alimenta a segurança. Com base nos rótulos aplicados automaticamente, dá para criptografar arquivos, restringir o acesso e ativar políticas de prevenção de perda de dados, o famoso DLP. Basicamente, o DLP cria uma barreira digital que impede que informações confidenciais como uma lista de clientes saiam da organização por engano, seja por e-mail ou qualquer outro meio. Então, o ponto crucial é este. A automação da descoberta e da classificação não é só um recurso. É o motor essencial que torna possível a governança de dados moderna e a segurança em ambientes de nuvem complexos como o Azure. E assim, essa análise toda nos deixa com esta reflexão. O patrimônio digital de uma organização já está no mapa, com caminhos claros e fronteiras seguras? Ou continua sendo uma vasta área desconhecida e cheia de riscos? A resposta a essa pergunta define o futuro da segurança de dados.